Olá, boa noite. Hoje vamos apresentar nosso trabalho de PI2 de. Aplicações de inteligência artificial. de P2. É, uhum. A gente pegou Aí, esse problema que é um derivado do caixeiro viajante, que é um problema de roteamento de veículos. A gente precisa entregar algumas encomendas de uma padaria aqui do curso de gastronomia. E a gente precisa montar um caminho bom que tenha tanto as cargas mais ou menos na mesma quantidade, quanto que a quilometragem das vans, né, que vão levar esses transportes seja parecida. No caso, sempre a menor quilometragem disso tudo, né? Enfim, pode explicar aí. sobre as questões de indivíduos. Os indivíduos são formados pelos alelos A, né, que seria o início, ou seja, é um conjunto dos caminhos. Cada van tem seu próprio caminho. A formação de um indivíduo, ele se deve aleatoriamente, né, fazendo shuffle e depois fazendo a divisão desses, desses caminhos, né, entre as vans. E a gente não utiliza o começo, né, da onde ele começa, a gente aplica no final, porque o final ele adiciona tanto início quanto tanto destino quanto o início de saída, né, quanto destino. Então ele tem que ser aplicado ao final. É, Você quer ver as mutações já? Já explica as mutações aí. Tá bom. A gente tinha feito primeiro 5 mutações, essa 4 aqui ela vai dividir em duas. As mutações que a gente tinha feito, essa aqui continua o swap. O swap ele vai pegar basicamente é, duas vans aleatórias do indivíduo. No caso, se tiver só uma van, vai ser a mesma van. E ele vai pegar dois índices aleatórios dessas duas vans, dos caminhos dessas duas vans, e ele vai trocar. Então, como não tem nenhuma restrição de não poder ser a mesma van, ela pode pegar o índice da mesma van nas duas instâncias e trocar entre o próprio caminho. Basicamente isso. Se tiver um caminho lá, tipo, no caso, na prática a gente colocou com um número, né? Mas se fosse, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 0, ele poderia trocar o um com o 4 de ordem assim. Então ficaria 0, 4, 2, 3, 1, 0. Basicamente é isso. A outra mutação que a gente tinha feito era o flip. O flip, ele pegava aleatoriamente uma van e pegava um índice aleatório do caminho, tirando o começo e o fim, né, que é sempre o depósito lá, e ele adicionava em outra van, outro caminho de outra van, aleatoriamente também em qualquer lugar. O Robin Hood, basicamente, o que ele fazia era pegar o caminho da maior van, o maior caminho de todas as vans, tirava um caminho dele e ele aplicava num lugar aleatório de uma van que tinha menor caminho, né? E a outra mutação que a gente fez, que continuou, que é essa interval, ela é separada em duas partes. A principal que elas têm em comum, elas pegam uma van e elas pegam um intervalo aleatório dentro dessa van, tirando os depósitos, né? Que no caso aí são A, mas na prática a gente usou zero, número, né? Então, ela pode pegar, por exemplo, de C até B ou de C até D. Aí nesse caso aqui é pequeno, né? Então, mas é basicamente, tipo, pode pegar também de B até D. No caso, ela pode pegar qualquer intervalo dentro daquele caminho. E depois que você faz isso, depois que o código faz isso, ele tem um choice lá com escolhas basicamente iguais, pesos iguais, que ele vai escolher se ele vai usar o scramble ou ele vai usar o inversion, que ele vai basicamente scramble ele vai embaralhar, dar um shuffle nesse intervalo aqui que ele pegar,
e o inversion ele vai basicamente inverter a ordem completa. Nas vans, dentro das vans. É, É, dentro dos caminhos das vans. no crossover é feito o seguinte, ele pega pela quantidade de vans, né? Ele mergeia todo mundo, né? Primeiro ele tira os as, né? Aí ele mergeia. Aí vai ficar um único caminho. Aí ele faz uma comparação do caminho do indivíduo um com o indivíduo 2. Aí nisso ele torna o caminho do indivíduo um torna o caminho do 2 e o caminho do indivíduo 2 ele torna do caminho do um. Ou seja, ele divide as vans de um para outro. Ele troca as vans basicamente, mas mantendo o caminho que elas fazem. Bem, Uhum. é isso. Agora mostrando um pouco melhor o código aqui, uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui do crossover é a função de decaimento do crossover. Que o que, que a gente pensou? Como a geração de tragédia, pela seleção de tragédia, a gente colocou 500, sempre que passa uma tragédia ou quando está muito longe da próxima tragédia, o crossover ele tem que ser o mais alto possível, né? O crossover ele já está um valor baixo aqui, né? 0.211, então ele tem que ir decaindo conforme for chegando perto da próxima tragédia. E quando ele passar da tragédia, ele ia aumentar de novo para a gente conseguir aumentar a variabilidade da nossa população, né? E aí, como a gente fez isso, foi basicamente pegando o tamanho da geração de tragédia. Calma aí. Qual geração tá, né? Não, não, não. Na verdade é geração de tragédia menos a geração de tragédia mod com a geração, que ela vai pegar exatamente o quão longe ela está da próxima tragédia, né? Na verdade, quando você pega as gerações menos o mod da geração, do módulo da geração tragédia módulo geração, você pega o quão longe ela está da próxima tragédia, aí você divide pelas gerações de tragédia. No caso, quando ele começa, ele vai começar com um aqui, e aí ele vai decaindo, só que quando tiver a tragédia, ele vai voltar a ser um. Bom, é basicamente isso. Agora aqui, a função de gerar indivíduos, eu acho importante a gente comentar também. Nesse caso aqui, a gente fez um código para sempre tentar colocar o mais próximo possível de entregas nas vans. Então, por exemplo, se tiver 16 entregas e 4 vans, cada van vai entregar quatro pacotes. A gente faz isso basicamente dividindo pelos que sobraram, né? Tipo, a gente pega os caminhos, aí o número de transporte a gente divide, aí a gente arredonda e depois a gente vai diminuindo. A gente diminui um da van, né? Que a van não vai ter mais esse caminho, e quer dizer, dá um menos, né? No quantidade de vans restantes, e tem a quantidade também de caminhos que ela vai diminuindo também, que a gente vai dando um pop. E aí, basicamente, é isso. Aí ela vai organizar certinho. Por exemplo, se fosse 3 vans com 16 entregas, ela vai colocar na primeira van 5, na segunda 6 pacotes, na última ela vai colocar mais 5, né? Então, totalizando 16. Agora a parte de mutação, a gente colocou. Como a gente só deixou duas, a gente deixou no mesmo peso, né? O swap e o interval, né? Swap é basicamente aquele lá que ele vai pegar dois índices de vans aleatórios, né, dentro do range de indivíduos, e ele vai pegar depois dois índices do caminho da van, né, aleatório também, e depois ele só vai trocar aqui, ele só vai inverter a ordem. No caso, ele vai trocar ou no próprio caminho ou entre os caminhos de outras vans também, mas no mesmo indivíduo sempre. Aí o intervalo ele vai basicamente pegar o tamanho os índices do tamanho do caminho. Por exemplo, se tiver uma array lá 0, 1, 2, 0, ele vai pegar o 1 e o 2. Porque o 1 e o 2, eles são os índices válidos para a gente não pegar o primeiro 0 e o último 0, né? Que são os depósitos. E aí depois de pegar
essa array ele vai sortear e depois ele vai ver aqui também no caso tá a mesma coisa, né? O peso, né? E aí ele vai escolher se ele vai usar o Scramble ou o outro que é o Inversion, né? Aí o Inversion ele vai inverter e o Scramble ele simplesmente vai dar um shuffle aqui e depois ele vai atribuir tudo no próprio caminho da van, certo? Aí o Do- crossover a gente já explicou, seleção com Ficou? tragédia, ele vai pegar aleatório, né? Ele vai basicamente matar aleatoriamente o 0,7, né? 70% do que a gente colocou lá nos hiperparâmetros. E ele só vai dar um sorted aqui só para organizar certinho lá. Ele vai criar os novos indivíduos, né? Que foram mortos pela tragédia, né? E... Bom, acho que é basicamente isso. Vou rodar o código aqui só para mostrar. Por enquanto tá com esses prints aqui de tiração, porque a gente ia analisando aqui a distância percorrida, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar também é a do fitness. Você quer explicar o fitness aí? A do fitness ele pega, ele calcula de todas as vans o tamanho delas, né? Aí ele faz a somatória disso aí e quanto menor for, melhor é o fitness. Sim. Aí no caso, se for reparar aqui, ele começou com 7.464, aí ele foi descendo, aí chegou nesse resultado aqui melhor. Em algum momento aqui nas gerações, ele vai acabar diminuindo um pouco mais. Às vezes ele aumenta um pouco, mas é raro, não é tão comum. A gente colocou aqui nos hiperparâmetros como 4 vans, né? E funciona qualquer número de vans. O tamanho da população a gente escolheu 200, a taxa de mutação 0,63, que a gente achou boa, a gente testou várias vezes. A taxa de tragédia e de crossover está aqui também. As gerações, a gente colocou 29999 e a geração de tragédias 500, porque se a gente colocasse 3000 ali, na última geração ela ainda rodaria a tragédia e criaria novos indivíduos. Então, como é aleatória essa tragédia, a gente não. A gente queria colocar a tragédia antes e ter o máximo de números possíveis depois conseguir para conseguir sofrer com a tragédia e ter a variabilidade, mas mesmo assim não sofrer outra tragédia que talvez pioraria os resultados. Aqui está um resultado que a gente pegou. Esse provavelmente não é o melhor resultado, é um dos resultados bons aí. Como vocês podem ver, não tem muita diferença, tem mais ou menos 1.000 de diferença de quilômetros aqui. Não era um resultado tão esperado assim, geralmente ele chega em 6.000 e pouco assim. Um resultado bom, se eu não me engano, é perto da casa dos 6.000, né? Hum, quer falar de outra coisa aí? Tem mais alguma coisa? Já terminou, eu acho. Terminou? Deixa eu só rodar mais essa vez aqui, deixa eu ver. Falta muito tempo. Já tem 13 minutos. É, tá bom já. É basicamente isso. O que a gente que a gente pode mostrar é alguns resultados que a gente teve, que a gente conseguiu alcançar. Por exemplo, esse aqui, ó, com 4 vans, chega a 6.200 de fitness, né, de distância. Não especificou se é metros, quilômetros, etc. Mas enfim. Uhum. Aqui as vans, os caminhos dela e a distância de cada van. Né? Essa aqui é da van 1, da van 2. Depois a gente vai tirar esses prints aqui só para ficar o output final. Mas por enquanto é isso. Só pra gente. A gente foi só testando e para mostrar aqui que ele vai sempre descendo, né? Aqui ele achou um caminho um pouco melhor. Sempre enviando 4 vans, né? E basicamente isso. É isso.